Meu nome é Wellington. Meu nome é Miguel. Eu me chamo Daniele. Nós começamos a fazer parte da família Lagoinha desde agosto do ano passado. E em setembro, o nosso filho Miguel veio aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E depois desse acontecimento, que foi uma conversão extremamente genuína, aconteceram alguns fatos na vida dele que mudaram o rumo de toda a nossa família em 2023. Eu trabalhava numa fábrica onde eu estava extremamente num ambiente tóxico, com muita pressão. E dia 27 de setembro aconteceu um incêndio. Foi uma quarta-feira, depois a gente já começamos a trabalhar de novo, como se nada tivesse acontecido. Trabalhamos na quinta. Na sexta eu falei para o chefe que na segunda eu queria tirar um dia off, não estava me sentindo tão bem. Depois dessa segunda-feira, nunca mais voltei a trabalhar no mesmo lugar, porque já não estava me sentindo melhor. Então, depois desse incêndio, a gente sempre observou muito o comportamento de Miguel. Ele sempre foi um filho, para a honra e glória de Jesus, muito acima das expectativas, sempre buscou trabalhar muito cedo, sempre foi responsável com o horário, responsável com as finanças dele, já vinha prosperando financeiramente como um garoto de 17 anos apenas. Tinha acabado de graduar, né, na escola, cheio de sonhos, cheio de objetivos, e a gente apostando muito nele, né, porque nós temos um bebê pequenininho, e ele também nos ajuda bastante com a criação do nosso filho. E aí, depois desse episódio, algumas coisas mudaram na mentalidade do Miguel. Ele passou a apresentar alguns comportamentos diferentes. Esses comportamentos eles foram evoluindo, né, com a questão de uma ansiedade, e veio a culminar com a síndrome de pânico. Depois disso, com a evolução disso, eu precisei largar do meu trabalho para ficar cuidando dele, porque a gente tinha medo do que podia acontecer com a vida dele. A minha esposa, Daniele, precisou também largar os trabalhos que ela tinha também, pela manhã, à tarde, à noite. E aí começou a nossa luta, né, pela saúde do nosso filho, para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Com a evolução do quadro do Miguel, a gente levou ele para uma emergência hospitalar aqui em Toronto. Foi feito exame do pé dele até a cabeça, né, examinaram absolutamente tudo no corpo dele e tudo apresentava normalidade, mas o comportamento dele não vinha condizendo com o diagnóstico que a gente recebeu. Passado isso, a gente voltou de alta médica para nossa casa, onde tiveram outras crises, e essas crises elas foram aumentando, foram intensificando, e acabou que levando para um quadro de suicídio, de tentativa de suicídio, mas um suicídio involuntário, onde ele não tinha noção do que era algo real, do que era algo irreal, e aquilo foi evoluindo de uma forma a necessitar passar por uma internação médica. E aí, naquele momento, tanto para mim quanto para minha esposa, o nosso chão ele praticamente que ruiu. Então, o Miguel era um pilar forte na nossa família, um menino cheio de sonhos, cheio de projetos, com todo o gás que um jovem tem para conquistar seus sonhos. E, do nada, nós vimos nosso filho, nós desconhecíamos nosso filho. Nós não conseguimos entender o que estava passando na vida dele. A gente não conseguia entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com a nossa família. Ele tinha aceitado Jesus na nossa mente e aceitou a Jesus Cristo. Tudo se fez novo e Deus levou sobre ele todas as condenações e não havia condenação sobre nós. Então nós nos apegamos com essa palavra. O Miguel necessitou ficar internado no hospital durante muito tempo. Então foram dias de angústia. Eram dias que a gente não tinha mais acesso a ele. Então a gente não podia visitá-lo. A gente dormia com a foto dele. A gente orava pela vida dele diariamente, de joelhos no chão pela madrugada. A gente não dormia, porque a gente não tinha como ter paz, sabendo que nosso filho estava num ambiente como aquele, no hospital. Mas Deus, desde que a gente chegou no hospital, cuidou de nós. Ele preparou o melhor quarto, a melhor equipe médica, os melhores recursos materiais possíveis. Uma pessoa do hospital que nunca tinha visto a gente, chegou pra gente nesse momento de angústia, vendo o nosso desespero, e disse pra gente: pai, o seu filho não tem nada, o seu filho ele é curado, o seu filho só precisa de oração, pai. Então, naquele momento, a gente recebeu aquela palavra. Nós conhecemos o Ministério de Oração também da Lagoinha, de intercessão. Toda a equipe de intercessão foi muito, assim, de um amor imenso, né, por orar por pessoas que às vezes eles nem conhecem. Então, a gente passou a conhecer pessoas que oravam pela vida de outras pessoas, que varam a madrugada orando pela vida de outras pessoas, né, enquanto nosso filho enfrentava aquela luta, né, através de remédios extremamente fortes, de sedação. É como se
a mente do Miguel tivesse bagunçado todas as caixas que tinham dentro dele. E o Miguel chegou ao estágio de não conseguir sequer escovar o dente dele, de não sequer conseguir tomar um banho sozinho. Uma total dependência do pai e da mãe. Mas nós seguimos fortes, né, diante da palavra de Deus, né, fomos fortes por todo o processo. Né? Acreditamos hoje, né, depois de tudo passado, que a gente passou por um deserto que só tínhamos nós e Deus. Então a nossa verdade, a nossa comunhão com Deus é o que estava fazendo diferença na evolução do tratamento dele. Então todos os dias, quando a gente tinha apenas 1 hora de visita, né, a gente tentava dar o nosso melhor para o Miguel. Então a gente levava aquela comida favorita dele, a gente buscava alegrar o dia dele, a gente buscava orar pela equipe médica, orar por todas as outras crianças que estavam ali, porque são crianças com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, que tentam suicídio, que estão no mundo das drogas e que não conhecem o amor de Jesus. Então a nossa oração, minha e da minha esposa, era para que não só o nosso filho saísse dali curado pela porta da frente, mas que aquelas outras crianças pudessem ser impactadas pelo amor de Deus e para que aquela equipe médica desse o melhor para o nosso filho, que não usasse de nenhum tipo de método que não fosse ajudar ele com a saúde dele. Essa luta durou quase que 60 dias. Foram 60 dias de incertezas, né? O diagnóstico começou com ansiedade, que depois foi para um pânico, que depois foi para um transtorno pós-traumático, pelo que ele passou, pela questão do incêndio. Depois foi para um transtorno pós-traumático agudo, com a suspeita até de uma esquizofrenia, que já é algo que invalida praticamente um ser humano para a questão da vida social. Então foi se estudar a questão da nossa família, se tinha algum caso. Foi evoluindo um dia após o outro. No outro dia ele levantou-se. No outro dia ele já estava fazendo as atividades dele. Depois ele já não precisava mais que a gente o acompanhasse nessas atividades normais, como trocar uma roupa, como escovar um dente. Ele já se recordava praticamente de tudo. E ali Deus foi trabalhando na nossa família. A gente passou a ver não as falhas do nosso filho, mas passou a amá-lo de uma forma totalmente diferente. Passou a enxergar ele como um ser humano. A gente foi voltado muito na questão de produtividade, de entregar resultados, e isso acabou prejudicando o todo. Dia 5 de novembro, aniversário da minha esposa, comemoramos dentro do hospital. Então nós decidimos que não iríamos deixar de celebrar a vida, deixar de celebrar aquele momento. Então nós levamos bolo, levamos alegria para aquele lugar de tanto desespero. E naquele momento Deus estava presente. A gente não tinha convidados externos, a gente não tinha parentes, a gente não tinha amigos, a gente não tinha absolutamente ninguém. Só estava eu, o Miguel, a Dani e o Gabrielzinho. E naquele momento tinha Deus como o principal convidado. E ali a gente sabia que aquele aniversário marcaria uma nova etapa na vida de Miguel. Miguel, em dezembro, completou 18 anos de idade. E como todo sonho de um pai, daquele filho que completa 18 anos de idade, teria aquela autonomia para ele ir para uma faculdade. Mas meu filho estava ali. Meu filho estava naquele quadro. As melhoras eram muito pequenas, mas Deus continuava sendo nosso alicerce em todo momento. Então a igreja continuava orando. O pessoal dos Rockets também ajudaram muito com orações, sempre perguntando pelo Miguel. E para a honra e glória de Jesus, no final do ano, o Miguel recebeu uma alta definitiva do hospital. E nós conseguimos passar o Natal. Foi o Natal mais maravilhoso que nós passamos desde que nós moramos em Toronto. E foi o melhor Natal das nossas vidas. Foi o Natal onde eu estava minha irmã presente, o Miguel presente, a minha esposa presente, o meu filho. Um Natal em família com muita saúde, muita abundância de tudo. E para a honra e glória de Jesus, em dezembro nós viramos os anos aqui na Lagoinha. E foi o melhor start do 2024 que a gente poderia ter. O Miguel foi liberado 100% do hospital, com medicação, passou por um tratamento de reintrodução na sociedade, no sentido de ir diariamente para o hospital. E, mais uma vez, Deus nos mostrava ali que Ele estava renovando todos nós. Decidimos nos batizar em fevereiro. Depois de tudo que Deus tinha feito, não havia motivos que eu não pudesse entregar como gratidão a minha vida a Deus. E nós entregamos nossa vida por completo, o controle. Porque nós vimos que não adiantava planilha de Excel, não adiantava planejamento, não adiantava dinheiro na conta, não adiantava bens, não adiantava carros. A saúde é impagável. Então, ali a gente viu que a gente não tinha um controle absoluto de nada.
o controle estava na mão de Deus. Então, em fevereiro, para a honra e glória de Jesus, eu e meu filho, nós nos batizamos. O nosso filho pequenininho, Gabriel, ficou doente, né, Dani? Ficou doente no dia do batismo, e aí minha esposa não pôde se batizar, mas semana passada, para a honra e glória de Jesus, ela se batizou, e toda a nossa família hoje pertence a Jesus. O inferno, ele não vai atacar onde o céu não investiu. Aqui você está em um ambiente profético. Eu não sei por qual deserto você está passando. Se você está com transtorno da mente, crise de ansiedade, pânico, depressão. Mas eu sei que não tem escuridão tão densa onde Jesus ele não possa entrar e fazer tudo novo. É impossível você vir aqui e sair de mãos vazias. Ele é galardoador. E foi a igreja que nos carregou na mão todos os dias. O pastor Felipe Guedes mandava mensagem para a gente de encorajamento, de não desistir, de fé. E a gente só tem a agradecer a todos da Lagoinha Toronto Church. Ele continua em tratamento, né, até dia 5 de maio. Ele ia todos os dias ao hospital, pela manhã, como se fosse um aluno, né, continuando o grade, né, ele já tinha graduado, mas foi uma alternativa para manter a rotina dele ativa. E para a honra e glória de Jesus, em 5 de maio, ele deixou de frequentar o hospital, e após uma palavra profética ministrada aqui na igreja, através do Vitor Hugo, né, no Aviva Toronto, que teve aqui, acho que foram 3 dias, o pastor Vitor Hugo liberou sobre a vida do Miguel para que ele parasse de tomar medicamentos, porque ele está totalmente curado, para a honra e glória de Jesus. E assim se fez. E para a honra e glória de Jesus, hoje nosso filho já está aprovado para cursar um college dele aqui em Toronto, já está apto a trabalhar novamente, está trabalhando part-time, e a nossa família está totalmente restaurada, e hoje todos nós pertencemos a Jesus Cristo, que é o mais importante.